Bem-vindo ao workshop Avini sobre o relatório de riscos globais 2023 do Fórum Econômico Mundial. Agradecemos o interesse no nosso conteúdo. Lembrando, que o relatório ele está disponível gratuitamente no site do Fórum e a nossa proposta é realizar uma apresentação, um resumo dos conteúdos, uma discussão e um pouco das nossas reflexões sobre esse conteúdo. Nesse segundo dia, nós vamos trabalhar com o primeiro capítulo do relatório, que fala um pouco da crise atual e do contexto de curto prazo dos riscos mapeados para esse período. Essa crise atual, os dois principais elementos, são os desdobramentos da Covid-19, da epidemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Quais são algumas dessas principais causas dessa crise que a gente está vivendo? Primeiro, crise no suprimento de energia, a crise do custo de vida, que esses dois eventos ocasionaram, o crescimento da inflação de forma global, atingindo, obviamente, mais especificamente algum país ou outro, mas é uma inflação global, a crise de suprimentos na área de alimentação e a possibilidade de cyberataques em setores críticos de infraestrutura. Fora esses riscos, em parte motivados, por esses dois fatores que eu comentei, a questão da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, nós temos também os riscos antigos e que não foram, na percepção dos participantes da pesquisa do fórum, corretamente endereçados nos últimos anos. Então a gente pode destacar a falha em se alcançar emissões zeros líquidas de carbono, as disputas socioeconômicas e políticas entre os países, um enfraquecimento de direitos humanos. Nisso o fórum até destaca alguns retrocessos que aconteceram nos últimos anos, em função dos últimos monitoramentos. A crise das dívidas, dos déficits públicos, isso também é uma coisa bastante presente, discutida aqui no Brasil. E falhas nas cadeias de suprimentos. Também, só para citar uma coisa que a gente viu um pouco recentemente aqui, foi a questão ligada à produção de automóveis, Como o Mário já tinha ressaltado no primeiro dia, é uma mudança de uma nova era. Então, essa nova era, paradoxalmente, está trazendo de volta riscos antigos, como questões no setor de alimentação, de energia e segurança. Num cenário que se coloca com características bastante preocupantes de baixo crescimento, baixo investimento, baixa cooperação entre os países, dívidas públicas elevadas. E tem um outro aspecto que também é destacado pelo fórum, que é a qualidade das lideranças para endereçarem esses desafios e os riscos que são apontados no relatório. Eles colocam que grande parte de lideranças relativamente jovens, que estão em diversos cargos importantes em muitos tipos de instituições, não têm experiência, não lidaram com situações graves, por exemplo, de inflação, até hiperinflação em alguns países, lá nos anos 80, começo dos anos 90, como foi o nosso caso aqui na América Latina. Não passaram por diversas crises corporativas também, lá nos anos 80, 90. Então, que é necessária uma qualificação dessas lideranças para conseguirem lidar com esses desafios e com os riscos que a gente vem discutindo, vem mapeando aqui ao longo do nosso workshop. Então, hoje, nós vamos destacar dois grandes aspectos desses riscos mapeados no curto prazo a partir desse contexto atual que o Paulo colocou. Um aspecto é a crise do custo de vida e o outro aspecto está ligado à polarização e à desinformação. A crise do custo de vida, como a gente já comentou algumas vezes, Paulo? É colocada pelo relatório, a partir do survey com as lideranças globais, como a principal questão colocada nesse curto prazo, numa perspectiva de 2 anos. Mas é uma crise de curto prazo, É uma perspectiva de curto prazo, tem um pico previsto aí, exatamente nesses próximos 2 anos, e
como o Paulo já colocou, a médio prazo, a perspectiva é que essa questão do custo de vida, na verdade, se estabilize num outro patamar e passe a ser um novo patamar de funcionamento das economias. E aí, numa perspectiva de 10 anos, essa crise ela já não aparece na lista das 10 questões mais importantes. Na verdade, a questão do aumento do custo de vida, ela inclusive era anterior à própria pandemia, onde alta nos preços de itens básicos como alimentação e moradia já eram percebidos antes de 2020. Mas sob o impacto da pandemia e da guerra da Ucrânia, esses custos se aceleraram, cresceram em 2022, né? Devido principalmente à quebra nas cadeias de abastecimento de alimentos e de energia. E, no contexto atual, há uma pressão sobre os preços de energia e de commodities de uma forma geral, principalmente em função do relaxamento das políticas de combate à Covid na China. Esse relaxamento traz essa pressão sobre os preços globais de energia e de commodities. A previsão é que, ao longo de 2023, o custo de energia fique em torno de 46% acima do valor que ele estava colocado no início de 2022. Então, um outro patamar do custo de energia. E o índice de preços da FAO, do preço de alimentos da FAO, atingiu em 2022 o maior nível desde o início da medição nos anos 1990. Então, dois elementos aí, tanto alimentação como energia, com pressão de alta de custo muito grande. Além disso, as taxas globais de hipotecas atingiram, no ano passado, o maior nível em mais de uma década. Os governos atuam diante desse cenário de crise, buscando minimizar os impactos econômicos e sociais dessa pressão nos custos de vida, principalmente através de programas governamentais, sociais e políticas fiscais expansivas. A questão que se coloca aqui é que essas ações geram pressão, por outro lado, sobre as dívidas públicas dos diversos países, colocando uma preocupação sobre a sustentabilidade dessas dívidas ao longo do tempo. Em 2023, o relatório aponta a possibilidade de uma crise global de abastecimento de alimentos, que já vem, como foi dito, numa pressão de preços maior, com a continuação da guerra da Ucrânia e o efeito do aumento dos fertilizantes que essa guerra provocou em 2022, além do impacto de questões climáticas em regiões produtoras importantes de alimento para o mundo como um todo. Então, diante disso, a persistência dessa crise global de custo de vida pode resultar em pressões crescentes das partes mais vulneráveis da sociedade, desde regiões mais vulneráveis até segmentos mais vulneráveis dentro dos países, sem acesso ou com maior dificuldade de acesso a bens básicos, necessidades básicas de alimentação e de moradia, gerando instabilidade política em diversas regiões do mundo. Os aposentados também vão ser afetados por essa crise, porque as pensões não conseguem acompanhar o ritmo mais alto da inflação, e uma combinação de eventos climáticos extremos com uma oferta restrita de alimentação pode levar essa crise do custo de vida a um cenário catastrófico de fome, segundo o relatório, em milhões de países, e mesmo transformar a crise energética numa crise humanitária, principalmente nos mercados emergentes mais pobres, com consequências de risco de violência generalizada e mesmo o que a gente vai ver mais para frente de migrações involuntárias em larga escala. Mário, uma coisa que tem bastante interessante nessa questão do principal risco
ser considerado, né, o custo de vida, é uma coisa que é bastante destacada no relatório, que é a necessidade de visão sistêmica, né? Como você foi elencando aí, quando a gente fala que o custo de se manter a vida está aumentando e aumentou, e vai ficar num patamar, é necessário essa visão sistêmica. Como você comentou, a questão de mudanças climáticas impacta na produção de alimentos, na produção de energia. 2 fatores bem básicos, que é mencionado, né, no relatório, como uma volta de questões que estavam relativamente bem endereçadas, pelo menos, não Pelo resolvidas. menos endereçadas, estavam né? endereçadas. Havia preocupação, havia elementos para se lidar com isso. Isso vai ocasionar, e mesmo alguns aspectos, digamos, relativamente positivos, que você tem mais recursos de saúde hoje em dia disponíveis. Mas isso representa um custo, né? Para o Estado, ou mesmo se for privado, né? Então, não é à toa, né, que essa necessidade é muito destacada de visão sistêmica sobre isso, porque não é um único ponto que ocasiona isso ou coloca em risco. Acho que o relatório ele enfatiza muito, né, essa questão das policrises, né, e de como que essas crises se retroalimentam. E acho que por isso que talvez na perspectiva de curto prazo essa questão da crise de custo de vida seja colocada como a mais impactante, e no longo prazo as questões climáticas, porque eu acho que ela acaba tendo impactos e ramificações nas diversas outras, como, né, mesmo foi colocado aqui. Isso pode gerar uma crise de imigração, isso pode gerar polarização, como a gente vai ver, ou acentuar, isso pode enfraquecer a capacidade do Estado de lidar com pressões internas e mesmo com conflitos, violência e tudo mais, né? Então, acho que esse é um aspecto que o relatório destaca muito, dessa questão da comunicação entre as crises, né? Entre os riscos, né? Eu também gostei bastante dessa ênfase e do detalhamento nessa questão da construção de policrises nesse curto prazo, em cima da questão do custo de vida. Ele realmente, até porque esse custo da vida, eles comentam isso um pouco também, né? Não é um foco, acho que está interessante, né? Mas um pouco eles comentam da questão de você não ter a possibilidade de fortes aumentos de renda. Até por questão desse cenário que a gente colocou, baixo investimento, né? Baixos gastos públicos e tudo mais. Uhum. Então você não tem uma possibilidade de renda, de aumentar a renda. Vai a necessidade do Estado atuar sobre essa crise social do custo de vida. Com capacidade limitada em função, exatamente, inclusive, dos endividamentos. Então, né? acho que esse é um bom cenário que é colocado aqui no relatório, para que cada um de nós pense como isso vai impactar nossas atividades. Desde questões, óbvio, do ponto de vista pessoal, mas a gente está falando do ponto de vista de ações coletivas, pessoais, empresariais, governamentais, né? O que pode se pensar? Não vai adiantar pensar um aspecto isoladamente, né? Porque é uma questão multifatorial. Um dos outros riscos que nós escolhemos, né, para comentar, entre esses 10 da questão do curto prazo, é a polarização, que é definido, né, para ser mais preciso, como o relatório coloca, da erosão da coesão social e polarização na sociedade, que está muito ligado à discussão sobre ele, os impactos, como isso opera, a questão da erosão social, com a questão da desinformação, que a gente pode ampliar para a circulação de informação na sociedade. Esses 2 riscos, digamos assim, né, do avanço da desinformação e da questão da polarização, qual que é uma importância vital? Por que a gente escolheu um pouco discuti-los aqui? Quando a gente discute a questão do custo de vida, há uma série de condições muito objetivas que colocam esse risco, seus possíveis impactos, a multifatorialidade das situações, né, que levam à questão do risco do custo de vida nesse curto prazo, né, do aumento do custo de vida. Agora, a polarização e a desinformação tratam mais um pouco de questão de valores e de lutas simbólicas. Então, nós consideramos muito interessante que eles alertassem bastante para isso, porque principalmente a polarização e a possibilidade, né, o risco dessa erosão de coesão dentro da sociedade, diminui o espaço de negociação, não só local, né, num país tal, como isso vai minando a possibilidade de cooperação de uma forma mais ampla. E para tentar mitigar, enfrentar esses riscos gerais que a gente vem discutindo, a criação de um ambiente em que isso ocorra de uma forma
relativamente fluida, mais aberta, digamos, desarmada, né, que também é um outro ponto aqui que se discute, ela precisaria ocorrer. E então o risco dessa erosão social, do tecido social começar a se fragmentar de tal forma que impossibilite o diálogo, vai impactar diversos outros riscos, de uma forma um pouco mais direta, outros talvez nem tanto. Esse risco da questão da erosão social, né, dessa polarização e dos impactos negativos que pode ter, vem crescendo, né, segundo essa apuração, o projeto de monitoramento que o Fórum Econômico Mundial faz sobre riscos, né? Eles até colocam uma definição bastante interessante, né, que seria a perda do capital social e fratura na autoridade das lideranças para manter a estabilidade social, individual e coletiva na promoção do bem-estar e da produtividade econômica. Não é só uma questão, digamos, de escolhas, né, dentro da democracia, mas há uma guerra de valores embutida nisso. Esse risco da questão da coesão está ligado a diversos outros, né? Mas eu vou destacar aqui, por exemplo, um gap que existe nos valores e nas questões de igualdade, que coloca desafios para diversos tipos de governos. Eles colocam no relatório não só os governos democráticos, mas mesmo para governos autocráticos. Então, esse risco dessa polarização, dessa erosão, não ocorre simplesmente, ou apenas, melhor dizendo, nos países democráticos, né? E nos últimos anos, a questão de insatisfação, protestos a partir de diversas demandas, né, em diversos tipos de países e com diversos tipos de regime, tem cada vez se intensificado mais, né? Um dado que eles trazem, né, e colocam para corroborar um pouco essa posição é o crescimento, inclusive, de regimes autocráticos, né? A população que está vivendo em regimes autocráticos hoje em dia, eles estimam cerca de 36%, e em 2011, esse é um dado de 2021, né? Ou seja, em 2021 teria 36% da população vivendo sob regimes autocráticos, um número que era 5% em 2011, ou seja, 10 anos antes. Eles colocam também dentro, embutido na discussão dessa erosão social, a criação, o surgimento do que eles chamam de regimes híbridos. Até tem diversas nomenclaturas para nomear isso, né? Que são regimes que misturariam uma democracia em alguns aspectos, mas características autocráticas em outros, né? O que pode representar uma disfuncionalidade do Estado. Voltando novamente até aquela questão, a questão de como esses riscos se interrelacionam, né? E podem se potencializar. O Brasil é até mencionado, né? Eles mencionam a última eleição aqui no Brasil, que foi uma diferença muito pequena, né? Então é um dos exemplos de como essa polarização está alcançando, né, diversos países, diversas dimensões, né, da governança global. E depois nós partimos um pouco para desinformação. Eu queria comentar duas coisas aqui nessa questão da polarização, né? A primeira é que você falou bem que essa questão da polarização ela permeia outros riscos, mas o relatório é até mais incisivo. Ele fala que a polarização é o risco mais fortemente relacionado e que desencadeia, que pode desencadear outros riscos, como, por exemplo, a questão da instabilidade de Estado, o custo de vida e tal. Então, eles dão bastante ênfase a essa questão. E uma outra questão, né, que eu queria enfatizar nesses impactos da polarização sobre o regime político, né? Você falou do aumento da população vivendo em regimes autocráticos. Eles também reforçam que a polarização e com a polarização, a mudança de liderança política em ciclos econômicos muito curtos, como que a gente viu agora, né? A gente teve 4 anos de um governo Bolsonaro, agora inicia um governo mais à esquerda com o Lula. O impacto que isso pode ter é na perda de uma perspectiva de longo prazo, né? Você começa a ter ações sem continuidade, né? Reversões em políticas, a gente poderia citar vários exemplos atuais, né, até do Brasil, de reversões em políticas com um novo governo. E num cenário que a gente já falou de incerteza, instabilidade, num período aí de
de 10 anos, essa perda de continuidade de uma visão de longo prazo pode ser crítico, né? No encaminhamento correto para essas crises e para esses riscos. Correto, Mário, super bem lembrado. Por isso que eu acho que o caráter desse risco aqui, ele, às vezes, pode ser mais difícil, né, de lidar do que alguns de caráter objetivo. Como se alertou já, as questões climáticas, né, na questão do longo prazo. Mas há medidas objetivas ali, né? Uma crise de abastecimento, você precisa refazer a cadeia. Exatamente, há muitas questões objetivas. A gente está discutindo aqui de um ponto que, se ele não é endereçado, esse risco, você não tem ambiente de construção de nenhum tipo de solução, né? Para qualquer outro risco, né? E até a alternância, como você falou, né? A alternância de poder e, às vezes, né, de direção de modelos em várias sociedades, como a gente tem visto, mesmo que às vezes haja até uma mudança de governo com posições diferentes, né? O que eu acho que esse risco aqui alerta bem é que não há um ambiente de negociação, sequer de transições, né? Porque a alternância de poder, de visões, até pode acontecer, né? Mas ele alerta que é isso, se você não cria sequer ambiente para você negociar visões, o risco é muito, muito alto, né? E com posições polarizadas, você não consegue esse ambiente de discussão e as mudanças são muito bruscas. Exatamente. Né? Então você tem muita descontinuidade no processo de construção coletiva de algumas soluções. Por isso que eu acho que esse é um risco importante que realmente eu destacaria. Acho que tem a possibilidade de interferir em várias das áreas, né, que a gente estuda, de gestão e de governança pública e privada. E está muito ligado, né, com o que eles alertam para o risco da questão de desinformação, né, vamos colocar assim, de uma forma mais ampla, né? Porque o risco da desinformação, ele é meio que um pouco do instrumento dessa guerra de polarização e de erosão, né? Há agentes que lidam para reconstrução de confiança em determinados sistemas, né, de informação e de construção de coesão social, e pode ter outros agentes lutando contra essa coesão, justamente porque vê talvez a possibilidade de algum ganho político, pelo menos imediato, né? O que a discussão da polarização traz bem aí como risco no relatório é que, no fundo, ninguém ganha, porque, né, se a gente pensar que está falando de um ambiente de negociação, principalmente onde tiver democracia, as visões podem ser negociadas, né? Então, tudo bem, vai ganhar uma visão ou outra, dependendo do momento. Mas você tem em campo de negociação, que eles alertam é que o risco da polarização mina esse ambiente. E um dos instrumentos, né, para se minar esse ambiente é essa disseminação de desinformações, né? De todos os tipos. Uma das coisas que eu coloco sobre a questão do risco da desinformação, além de ele é um pouco mais, digamos, instrumental, né, para outra visão, mas eles alertam muito para capacidade desestabilizadora que tem a desinformação, né? Ele é uma coisa que trabalha muito na opinião pública, e essa legitimação ou deslegitimação de agendas e líderes é que impossibilita essa negociação e o avanço para se endereçar outros riscos, né? Mesmo alguns objetivos, como a questão que a gente está falando antes, do custo de vida, né? Que ele é multifatorial, tem tanta coisa envolvida, e a construção de liderança para endereçar, mesmo uma coisa mais objetiva, depende disso. E essa questão, né, da disseminação de desinformação como estratégia, às vezes até para se trabalhar a questão da erosão social, né? Ela é bastante grave, né? Desde agendas amplas, como o clima e tal, até algumas agendas que são um pouco mais particulares, né? Mas que tendem a ter um vulto um pouco menores, né, dentro disso tudo que a gente está falando, né? Tendo que isso, a ferramenta da desinformação é a tecnologia que tende a evoluir, né, rapidamente e potencializar esse uso, né? O relatório fala, né, das tecnologias de aprendizado de máquina e de tudo que vem junto com isso, né, de inteligência artificial, que a gente vê no dia a dia como que é de fato um potencializador para essa questão da desinformação, né? Então o cenário nesse sentido é ruim, né? Você lembrou bem da questão, né, do aprendizado de máquina, da questão do uso, né, de inteligência artificial.
E coloca também, né, acho que eles colocam apropriadamente no relatório, uma discussão de como poderia ocorrer parte de regulamentação sobre isso, que é um outro problema, né, que esse risco coloca, né? Você tem a necessidade de lidar. O que são informações que você coloca de caráter público, né, para um debate mais amplo, principalmente no nível que a gente está falando, né? Informações que podem definir eleições, a credibilidade ou não de um agente para discutir uma agenda, a importância ou não de determinadas agendas, né? Como discussões científicas que a gente viu durante o período da pandemia, né? Então tem assim, a regulamentação é uma outra discussão importante dentro dessa desinformação, E difícil de ser feita. Muito difícil, porque a gente tem ao mesmo tempo assim, um reconhecimento talvez de alguma necessidade para áreas, mas qual o limite da liberdade de expressão das pessoas, o que pode ser considerado, como eles mesmos apontam, né? Não é só a questão de desinformação, né, que ele está falando de colocar mentiras ou não, né? Isso é a possibilidade disso virar situações concretas como crime de ódio, disseminação da violência, né, da própria política se resolver através, né, não de questões institucionais, mas por outros meios, né? Então, e esses dois, né, e acho que essa escolha que nós fizemos dos três, de custo de vida, né, como uma questão muito objetiva e por eles mesmos elencada, né, como uma das principais, e fatores simbólicos que impactam não só essa, como acho que muitos que vão impactar em outros também, né?